Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou médico residente do terceiro ano de neurocirurgia da Unicamp e vou falar um pouco do manejo de meningiomas atípicos e malignos, graus 2 e 3 da OMS. Os meningiomas, eles correspondem a cerca de um terço dos tumores primários do sistema nervoso central. A OMS divide em três graus, sendo o grau um correspondente a 70 a 80% dos meningiomas, o grau 2 é o atípico, 20 a 25% dos meningiomas. O grau 3, maligno ou anaplásico, cerca de 1 a 3% dos meningiomas. Os graus 2 e 3 possuem alta taxa de recorrência e mortalidade. Com relação falando mais um pouco da epidemiologia. Os meningiomas correspondem a cerca de 37 mil novos casos por ano nos Estados Unidos, com incidência aproximada de 9,7 casos por 100 mil habitantes. É mais frequente em mulheres, numa razão de 2 a 3 mulheres para cada homem. No caso de meningiomas espinhais, essa proporção aumenta bastante, com 9 mulheres para cada homem. A idade média do diagnóstico é 65 anos. É uma patologia rara em crianças, exceto crianças com predisposição genética, como aquelas com neurofibromatose tipo 2, ou que foram submetidas à radioterapia prévia. Possui também uma maior incidência em pacientes da raça negra. Aqui a gente tem um gráfico comparando o meningioma com os demais tumores primários do sistema nervoso central. Com relação aos principais fatores de risco para o meningioma, a radiação ionizante prévia é o principal fator de risco, tanto a radiação acidental quanto a radiação terapêutica. Nesse caso, aumenta o risco não só de desenvolver meningioma, como de meningiomas grau 2 e 3, como também de meningiomas múltiplos. Algumas síndromes genéticas estão associadas ao maior desenvolvimento de meningioma, como a neurofibromatose tipo 2 e a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Sexo feminino é fator de risco para o desenvolvimento de meningioma. Pacientes do sexo feminino que fazem reposição hormonal, sobretudo na menopausa, a reposição de anticoncepcional combinado, aumenta o risco de desenvolver meningioma. E pacientes no período fértil que fazem uso de progestágeno. A idade, quanto mais próximo da meia-idade, maior o risco de desenvolver meningioma. Fatores metabólicos. Sabe-se que obesidade e sobrepeso são fatores de risco para o desenvolvimento de meningioma. História de câncer de mama, possivelmente por apresentar os mesmos fatores de risco, e exposições ocupacionais à radiação. Destrinchando mais um pouco da classificação da OMS. O grau 1 é o meningioma benigno, ele é dividido em 13 subtipos. Ele é classificado como grau 1 quando não preenche nenhum critério de alto grau. E o tratamento é similar entre os subtipos, que é a ressecção cirúrgica macroscópica total sempre que possível. O grau 2 ou atípico possui os seguintes critérios. Possui de cerca de 4 a 19 mitoses por 10 campos de alta potência, ou invasão do tecido cerebral, ou é algum subtipo específico, como meningioma de células claras ou cordal, ou possui 3 ou mais características atípicas, como aumento de celularidade, nucleoses proeminentes, crescimento em folhas, focos de necrose e alta razão núcleo-citoplasma. O meningioma grau 3, maligno anaplásico, possui 20 ou mais mitoses por 10 campos de alta potência, possui uma morfologia francamente maligna, semelhante a carcinoma ou sarcoma, e possui um marcador molecular de alto risco, que eu vou falar melhor lá para frente. Aqui a gente tem uma tabela que exemplifica os diferentes tipos de meningioma e resume tudo que eu falei, que classifica o meningioma em grau 2 ou grau 3. Com relação à estratificação molecular, esse é um assunto um pouco mais específico. Aqui eu tentei colocar os principais marcadores que têm implicação clínica para a gente. A mutação TRT, que aumenta a produção da telomerase, causa uma maior proliferação celular e isso consiste numa maior agressividade tumoral. Qual a implicação clínica disso? O tumor que tem essa mutação tem um maior risco de recidiva e tem uma pior sobrevida global.
Quando essa mutação está presente, ela ajuda na nossa decisão de radioterapia, que eu vou falar mais para frente. A deleção CDKN2A, que é a perda do gene supressor tumoral, desregula o ciclo celular e é um critério da OMS para classificação no grau 3. Essa alteração epigenética H3K27, ela aumenta o risco de recidiva, mesmo em meningiomas grau 2. Com relação à neuroimagem, o padrão da ressonância na neuroimagem do meningioma típico é uma massa extraxial. No T1, ela é isodensa em relação ao córtex e tem um realce homogêneo após o gadolino. Na ressonância, a gente vê um sinal típico do meningioma, que é uma fina camada de líquido entre o tumor e o córtex, que sugere uma ausência de invasão do tecido cerebral e o espessamento dural, que a gente chama de caldo dural. Na tomografia, tem alguns sinais típicos, como calcificação em cerca de 20% dos casos, sobretudo no tipo psamomatoso, e uma hiperostose que pode ocorrer pela invasão tumoral no osso, presente em até 50% dos casos. Existem alguns achados que sugerem alto grau do meningioma, mas que não confirmam. Lembrando que sempre o diagnóstico de grau 2 ou 3 é histopatológico. A ausência da camada de líquor, ela sugere uma invasão do parênquima cerebral. Áreas císticas ou de necrose sugerem um meningioma de comportamento mais atípico, extensão através da base do crânio e restrição à difusão e aumento de perfusão. No PET scan, a gente tem dois marcadores que podem ser avaliados para sugerir a presença do meningioma e também estudar até a sua recidiva, como o FDG e os traçadores de ação somatostatina. Lembrando que essas imagens podem sugerir um comportamento agressivo, mas não substituem a histologia. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse primeiro caso é um paciente com meningioma grau 1, confirmado histologicamente. A gente consegue ver essa grande massa frontal com edema perilesional associado. Aqui na figura C, destacado pelas setas, a gente consegue ver essa fina camada de líquor, que mostra que o tumor não está invadindo o tecido cerebral, é um tumor extraxial. E aqui nas figuras D e E, a gente consegue ver essa hiperostose causada pelo tumor no osso. Aqui a gente já tem um meningioma grau 2 do MS, confirmado histologicamente. A gente já consegue ver que não é uma lesão bem delimitada, e a gente também consegue perceber que o edema já é bem mais importante. Aqui a gente tem um meningioma grau 3, confirmado histologicamente, que além de ser uma lesão não bem delimitada com edema importante, a gente consegue ver áreas de necrose no seu interior. A ressonância com contraste é o exame de escolha, é um exame que ajuda a gente a diferenciar entre o meningioma benigno e o meningioma de alto grau. Ela ajuda a gente a avaliar a invasão óssea, invasão de seios venosos, relação com áreas corticais eloquentes e o edema, e ela é importante para ajudar a gente no planejamento cirúrgico, seja para neuronavegação, seja para o mapeamento cortical, e em alguns casos de meningioma, principalmente naqueles de alto grau, é necessário uma embolização pré-operatória para facilitar o procedimento cirúrgico. Quais são os principais pontos a serem levados na ressecção cirúrgica? O objetivo é sempre a ressecção cirúrgica máxima segura, Simpson 1 ou 2, quando factível. O principal fator de prognóstico é a extensão da ressecção. Quanto mais próximo da totalidade da ressecção, melhor o prognóstico para o paciente, claro, quando possível. E a gente pode fazer uso de alguns recursos, como a neuronavegação, que eu falei anteriormente, a ressonância intraoperatória, o uso do 5-ala e da fluorescência, a microscopia avançada e a embolização pré-operatória. Alguns desafios na cirurgia de meningioma são os meningiomas de base de crânio, por envolverem estruturas anatômicas importantes e serem de difícil acesso, meningiomas próximos ao seio cavernoso e meningiomas com invasão venosa ou óssea. Aqui eu trouxe o exemplo de um artigo que mostra a importância do 5-ala na cirurgia do meningioma. O 5-ala ele é uma substância que, quando exposta a um campo específico, ela fica dessa coloração mais lilás. Na figura A, a gente vê
Uma possível implantação dural do meningioma, mas que não foi confirmado no 5-ala. Na figura D, a gente vê esse acometimento ósseo que foi confirmado com o 5-ala. Na figura G, a gente vê essa lesão extraxial sugestiva de meningioma. No intraoperatório, na figura H, existe essa lesão que poderia passar despercebida apenas com a microscopia simples, mas que foi evidenciada no 5-ala. Na figura J, tem um meningioma de alto grau que foi retirado. Aparentemente, o córtex está normal na microscopia simples, mas no 5-ala a gente consegue ver que o córtex está infiltrado por massa tumoral. A classificação de Simpson. A classificação de Simpson vai de 1 a 5 e ela diz respeito ao resultado cirúrgico da nossa cirurgia. Sendo o grau 1 a ressecção macroscópica completa do tumor, com excisão da inserção dural e do osso acometido. O grau 2, a remoção macroscópica do tumor com apenas a coagulação da inserção dural. O grau 3, a remoção do tumor sem o tratamento dural. O grau 4, a ressecção parcial do tumor. E o grau 5 é a descompressão tumoral com ou sem biópsia. Com relação à conduta cirúrgica específica para os graus 2 ou 3, deve-se sempre planejar ressecção ampla quando segura, sempre considerar realizar a craniotomia, retirar o osso e em alguns casos, pode ser até necessário realizar cranioplastia e reconstrução em casos de envolvimento de seios venosos, como essa lesão é bastante, em alguns casos é bastante infiltrativa. Deve-se avaliar o fluxo venoso e estudar possíveis necessidades de reconstruções venosas. E como falei anteriormente, essas lesões, na grande maioria das vezes, são muito vascularizadas e durante o intraoperatório elas têm uma tendência ao sangramento aumentado. Então, o uso da embolização pré-operatória, ela facilita o procedimento cirúrgico em alguns casos. Com relação à radioterapia. A radioterapia é a principal diferença no tratamento dos meningiomas graus 2 e 3 em relação aos meningiomas benignos. Quais são as principais indicações? O meningioma grau 3, ou maligno, é feita radioterapia sempre de rotina, independente da ressecção cirúrgica. Seja ressecção total ou ressecção subtotal, sempre é feita radioterapia. No meningioma grau 2, ou atípico, a radioterapia é, na grande maioria das vezes, indicada sempre após a ressecção subtotal. Na ressecção total, a indicação de radioterapia no grau 2 é controversa. Eu vou falar mais um pouco disso adiante. Com relação aos riscos e toxicidade da radioterapia. A radioterapia tem alguns efeitos agudos e tardios. Pode causar necrose cerebral, inclusive as lesões de necrose cerebral podem confundir com remanescente tumoral. Pode causar déficit neurológico se atingir um parênquima sadio que está próximo ali à lesão. Pode causar hipofisite, pode causar lesão das vias ópticas. Quanto maior a dose de radiação, maior o risco de necrose tumoral. Existem alguns fatores que aumentam o risco de toxicidade, como idade avançada, baixo estado funcional, grande volume tumoral e proximidade de estruturas críticas. Como é que eu vou escolher o paciente que vai ser submetido à radioterapia? Em paciente grau 3, como eu falei anteriormente, sempre, na ressecção total de grau 2. A gente sempre deve pesar o risco de recorrência, o risco de toxicidade e o grau o perfil clínico do paciente. Se for um paciente jovem, com bom desempenho, que vai ser submetido a um campo pequeno, a gente deve considerar a radioterapia. Se for um paciente idoso, com baixa funcionalidade, a gente deve, a princípio, acompanhar com imagem, tendo em vista que a gente fez a ressecção total do tumor. Na ressecção subtotal ou na ressecção limitada, seja por uma área de difícil acesso, a gente faz a radioterapia adjuvante para tentar controlar essa lesão remanescente. Resumindo um pouco o que eu falei. Grau 3, radioterapia sempre. Grau 2 com ressecção subtotal, radioterapia sempre que possível. Grau 2 com ressecção total, discutir caso a caso. Considerar a radioterapia em pacientes com baixo risco e com perfis moleculares de alto risco. Por exemplo, o paciente operou meningioma grau 2, fez a ressecção total, mas tem algum daqueles marcadores que falei anteriormente que mostram um alto grau de recidiva, um alto grau de malignidade. Nesse caso, fala mais a favor de realizar radioterapia. Como é que a gente maneja a recorrência do meningioma?
A recidiva local é predominante, ou seja, quando o meningioma ele reincidia, geralmente é dentro do sistema nervoso central. Existe a descrição de metástases à distância, sobretudo para o pulmão, mas são raras mesmo em meningiomas malignos. É sempre indicada a ressecção quando possível. Pode-se tentar radioterapia para o tumor residual, mas sempre lembrando que quanto mais cumulativa for a dose de radiação, maior o risco de necrose. E existem algumas terapias sistêmicas experimentais, ainda em fase de ensaio clínico, como bevacizumab e os inibidores da mTOR. Com relação ao segmento desses pacientes, idealmente deve-se realizar ressonância pós-operatória dentro de 48 a 72 horas para avaliar o resíduo tumoral. Quais são as orientações da Academia Americana de Neuro-Oncologia para o segmento imaginológico desses pacientes? Para pacientes com meningioma atípico, é orientada ressonância aos 3, 6 e 12 meses de pós-operatório, depois a cada 6 a 12 meses, dependendo do caso, por 5 anos, e depois a cada 1 a 3 anos. Já para pacientes com meningioma maligno, é indicada ressonância a cada 3 a 6 meses, durante 3 a 5 anos, e depois a cada 6 a 12 meses. É importante sempre monitorizar os déficits neurológicos e os efeitos tardios da radioterapia. Essas foram algumas das referências que eu utilizei na aula. Obrigado.